Glória a Deus, a paz do Senhor, que Deus maravilhoso. Vamos iniciar mais um podcast. Esse momento é um momento que nós estamos aqui, mas estamos felizes, né? Porque realmente servir ao Senhor Jesus, nada melhor nesta terra. É maravilhoso. E nesta noite nós estamos com o pastor Fernandes, está aqui conosco, né? Vai ministrar a palavra, vai trazer uma palavra de conforto, uma palavra de alerta, uma palavra de superação. E antes de nós iniciarmos, né, você já vai compartilhando, já vai chamando o vizinho, o irmão, o amigo, o esposo, a esposa que não está nesse canal nesse momento, você já convida e dá um like lá e participa conosco. Se inscreve no canal, né? Sergipecast é o canal que traz a palavra do Senhor na íntegra. A rádio de todas as estações. Essa rádio é evangélica. E aí, meu pastor? Como é que vai? Nunca mais, já estava com saudade, né? E hoje a palavra é uma palavra bastante edificante, né? Forte, né? Então, é lá no livro de Efésios, né? No livro de Efésios? Isso. No livro de Efésios nós iremos trazer. Um nome mais temido aqui não há. Chegou o momento da essência. Vamos abrir o manual da vida. A palavra de Deus. Essa rádio tem o poder de Deus. Glória a Deus, eu quero cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus, dizer da minha alegria poder estar aqui mais uma vez cooperando com esse programa, missionário Marcelino, nossa irmã Yolanda. Amém. Deus abençoe poderosamente a Sergipecast. Eu tenho acompanhado os programas aqui, inclusive da quarta-feira com o pastor Kelme, foi uma bênção, um tema assim muito bem conduzido. Deus se revelou, inclusive a paz do Senhor Jesus, o pastor Kelme está ali. Kelber, Deus abençoe poderosamente. E tem sido uma bênção, um veículo de bênção, na verdade, o programa aqui, o culto aqui na Sergipecast. Cada semana tem sido tratado assuntos de extrema importância, relevância, assuntos assim que estão trazendo um confronto, missionário Marcelino, para a igreja moderna. A gente tem visto realmente que cada semana, em cada tema, tem exposto, é claro que não para vergonha, mas para conserto, tá? A situação, né, da igreja odierna, a igreja moderna, o que nós estamos vendo dentro do evangelho. E que a gente sabe que em muitas situações está fora da palavra. Então, esse podcast, esse programa, esse canal tem servido de instrumento de Deus. Amém. Para, através da palavra, conduzir de volta, né, o que está fora. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de podermos estar aqui nessa noite, anunciando a palavra de Deus mais uma vez. É bem verdade que hoje foi o dia do desafio, né? Hoje muitas dificuldades enfrentamos, mas acreditamos que tudo para a glória de Deus. A Bíblia diz que tudo concorre, né, para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Então, se a gente tem certeza desse chamado, a gente não teme as adversidades, que sabe que vai concorrer para o nosso bem. E hoje nós estamos aqui, missionário Marcelino, para tratar de um assunto que eu considero importante, ainda dentro, né, dessa série de assuntos relacionados à volta de Jesus e à situação de dormência da igreja moderna. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o tempo para Deus, porque nós observamos que muito se fala sobre o tempo de Deus na nossa vida, o tempo de Deus cumprir promessa, o tempo de Deus agir, de Deus trabalhar, de Deus nos abençoar de alguma forma. E a gente lida muito com essa questão do tempo de Deus para nós. E muitas das vezes nós desfocamos uma coisa de extrema importância, que é o nosso tempo para Deus. O nosso tempo para Deus. Uma vez que Deus ele sempre está disposto a nos atender, a nos ouvir, a nos abençoar, a nos livrar, a cuidar de nós em todo o tempo.
mais do que justo também devotarmos, dedicarmos nosso tempo para Ele. Até porque a vida só tem algum sentido se a vida for vivida para Deus. Verdade. For vivida para Deus. Então nós vamos estar tratando sobre isso, embora hoje nós estamos vivendo num corre-corre da pós-modernidade, não se existe tempo para nada, a gente já acorda correndo, corre durante o dia, e os afazeres, as lutas, a família, o trabalho, a igreja, as situações que formam um contexto em nossa volta, roubam o nosso tempo. E o desafio nessa era, nesse tempo, é encontrar tempo para Deus, é dedicar tempo para Deus, tirar desse tempo tão corrido, desse tempo tão curto, um tempo para Deus. Então nós vamos estar tratando sobre isso. Eu quero ler um tema, o versículo tema, o texto tema, né, que é Efésios, capítulo 4, Efésios 4, dos versículos 14 até o 16, do 14 até o 16. Aliás, Efésios 5, melhor dizendo, do 14 até o 16. Exatamente, diz assim: Por isso diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aí o que eu acho interessante, missionário Marcelino, irmã Yolanda, povo de Deus que está nos assistindo, é o que Paulo ele vai falar, tratar, discorrer aqui nesse texto. Ele primeiro nos chama a atenção para uma realidade. Quando ele diz, desperta tu que dormes, ele está enxergando no meio da igreja, em Éfeso, nessa situação, a carta que ele está enviando, mas também para nós outros leitores hoje, que existe pessoas que estão dormindo. Desperta tu que dormes é uma palavra de despertamento. E ainda voltando para a questão de muitos cristãos hoje que ainda não se posicionaram com relação a viver para Deus e viver em Deus, Paulo detecta isso. Ele diz, desperta tu que dormes. E a outra expressão que ele diz é levanta-te dentre os mortos. O que eu acho interessante é que Paulo enxerga cristãos dormindo no meio de mortos. Misericórdia. Dormindo no meio de mortos. Uma coisa é estar dormindo, outra coisa é estar morto. Então ele distingue aqui duas questões bem interessantes. Tratando primeiro daqueles que estão dormindo, são aqueles que infelizmente perderam a consciência. Uma coisa que é bem marcante na questão do sono é que a gente perde a consciência. Alguém dormindo não tem consciência do que está acontecendo em sua volta. Alguém dormindo está inativo, está parado, está sob repouso. E alguém dormindo está sujeito a todo tipo de situação. Está dormindo, não está em estado de alerta. Então Paulo ele vai falar sobre essa situação. E é claro que ele está falando aqui para cristãos. Ele está se dirigindo a uma igreja, a igreja de Éfeso. E mais para frente ele vai discorrer como esse sono, como esse relaxamento espiritual, ele vai se desenvolver. O versículo seguinte, o versículo de número 15, ele diz que nós precisamos ver prudentemente como estamos andando. No caso, quem está dormindo, Paulo aqui ele coloca, está vivendo como louco. Quem está acordado, como sábio. E essa diferenciação entre um e o outro se dá no tempo que é dedicado a Deus, porque ele vai dizer no versículo seguinte que nós devemos aproveitar o tempo. E esse aproveitar o tempo, que aparece aqui como remir o tempo, é aproveitar o tempo para Deus. Eu estava analisando
que tudo que é importante na nossa vida exige tempo, ou nós damos tempo, porque se há importância, há uma dedicação de tempo. Quer seja a nossa família, a gente considera importante dar tempo para a família. Se é o trabalho, a gente dá tempo para o trabalho porque é importante para nós, é dali que a gente extrai o nosso pão de cada dia, a gente paga nossas faturas, é dali então que a gente extrai a manutenção da nossa vida básica. Se é a vida secular, se é o estudo, a gente tem que estudar, tem que dedicar tempo. Se quer passar na prova, se quer... para tudo que a gente considera importante, a gente dedica tempo. E quando se trata de dedicar tempo, eu posso considerar, pelo texto aqui, que isso é um termômetro que vai medir a importância das coisas. É um termômetro. E se a gente dá tempo àquilo que é importante, será que Deus não merece um pouco mais do nosso tempo? Será que, dada a importância de quem Deus é, do que Ele representa na nossa vida, Ele não merece um pouco mais do nosso tempo? Logicamente que sim. Deus, Ele merece um pouco mais do nosso tempo. E muitas das vezes, missionário Marcelino, o fato de nós não darmos para Deus o tempo devido, e nós vamos explanar isso, se dá o fato de que nós confundimos os atributos de Deus. Por exemplo, Deus pode tudo, Deus vê tudo, Deus está em todos os lugares. Onipotência, onisciência, onipresença. Atributos que só Ele tem. E muitas das vezes a gente confunde isso que Deus tem, que faz dele tão grande, com um ser que não é pessoal, que não necessita que haja dedicação de tempo. Embora Deus seja esse ser que não cabe dentro da nossa compreensão humana, ele vai muito além, Eu gosto muito daquele hino, ninguém explica Deus. O cientista não, a religião não, ninguém entende Deus, por completo não. É verdade. E muitas das vezes, por ver esse ser tão grande, tão poderoso, detentor de tudo, além de nós, da experiência humana, a gente acaba achando que não precisa dedicar um tempo porque Ele é dono do tempo. E Ele está presente em todo o tempo. Oh, glória. E nos esquecemos de uma grande realidade. Ele é um ser pessoal. Deus tem personalidade e pessoalidade. Ele é pessoal. Então, se nós queremos agradar alguém, e uma das melhores formas de agradar alguém, e eu acho interessante, eu estou lendo um livro que é As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Ele diz uma coisa interessante, que existem 5 tipos de linguagem de amor, 5 formas de nós expressarmos amor para alguém. E das 5 formas que ele cita no livro, estão palavras de afirmação, quando nós elogiamos, reconhecemos, estamos de alguma forma expressando carinho, amor para essa pessoa. Aí ele fala também de presente, quando a gente dá alguma coisa de presente, a gente está também expressando amor. Atos de serviço, quando a gente serve alguém com amor, com prazer, para ver a pessoa bem, isso também é uma expressão de amor, de carinho. Toque físico também. Um abraço, um aperto de mão, um olhar, nós estamos também transmitindo amor. Mas entre essas linguagens, a que mais me chama a atenção é quando ele fala que uma das expressões de amor é tempo de qualidade dedicado à pessoa que nós queremos mostrar amor. Tempo de qualidade. E muitas das vezes, com relação a Deus, fica a pergunta, o que é que o senhor acha? Será que nós estamos dedicando, eu falo no contexto geral, a igreja de hoje, os cristãos dedicam para Deus tempo de qualidade, missionário Marcelino? O que é que o senhor acha? Amado, 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 amado. Que coisa linda, né? Esse texto, esse tema, né? Porque a gente
nós expressamos a questão do amor, né, tão singelo, sem a profundidade. Amor, ele se doa, ele perdoa, ele cuida, né? Ele não julga. E nós precisamos refletir nesse contexto do amor, porque quando ele fala, o texto, ele fala, esse amor, ele fala do amor de Cristo na igreja, né? E a gente é uma incógnita aí, um paradigma, porque você vai colocar, dizer assim, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, será salvo, né? Então, o amor, ele tem que ter a profundidade do Espírito Santo, de Cristo. Porque ele disse assim, seis os meus imitadores. Falar de amor, pastor Fernandes, é muito fácil de boca. É verdade. Porque a gente vê, até mesmo dentro do povo, né, da igreja, porque a gente está falando aqui, uma boa parte é para crente. É verdade. Né? Então falando para crente. Então assim, tem alguns que vão participar, vai ter a oportunidade de assistir o programa, né? ou ao vivo posteriormente, né? Que vai ser compartilhado tudo, e a gente vê o seguinte, o amor verdadeiramente, eu vou para a palavra. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, está esfriando cada dia mais. Então é preocupante. Será? Por isso que Jesus chegou para João, né? Para Pedro, foi João não, para Pedro. Chegou para Pedro, desculpa, tu me amas? Verdade. Pedro, tu me amas? Então o amor, no meu entendimento, meu minúsculo entendimento, é quem ama a obra de Deus. Verdade. Quando você ama a obra de Deus, ama Cristo. E você amando a obra de Deus, está em Cristo, é uma nova criatura, e você começa a viver o que Cristo viveu, as experiências do amor, de perdoar, de cuidar. Porque a gente vê na igreja, pastor Fernandes, eu tenho certeza que na sua igreja não é assim, porque o que eu conheço, o senhor é muito zeloso, preocupante, e eu vejo também que o senhor é chorão também, viu? Não mostrou, mas dá para sentir que o senhor é chorão. É o cuidado na igreja, esse amor, né, de estar preocupado com as ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então precisa que a igreja se atente, o corpo de Cristo, um cuidando do outro. Isso. E as ovelhas, tem que estar todo mundo junto. Você não viu? As 99, uma saiu. Verdade. Né? O próprio Espírito foi lá, trouxe e colocou ela novamente junto. Então, é o amor da igreja, um com o outro. Né? Será que seu irmão está bem? Será que seu irmão está faltando alguma coisa na casa dele? Será que seu irmão não veio para o culto hoje? Verdade. Então, o que está faltando é esse amor. E só tem tempo para Cristo quando nós entendemos esse amor. Então a gente não tem tempo de o senhor sair lá de Maruim, vir para aqui Aracaju à noite de moto para vir trazer a palavra do Senhor. Então, pastor Fernandes, tu me amas? Então, não precisa responder. Verdade. É com atitudes, né? Com atitudes. Fica à vontade, meu pastor. E completando seu pensamento, missionário Marcelino, é o amor em prática. Em prática. Quiser responder alguma coisa, meu pastor? Minha esposa está ali, minha amada esposa. Deus abençoe poderosamente nos acompanhando. Também o Lauro, o diácono Lauro também está presente aí na live. Amém. Deus abençoe poderosamente cada um dos santos, em nome do Senhor Jesus. Ela diz que temos que ter tempo de qualidade na presença do Senhor. E ela diz embaixo mais alguma coisa, meu pastor. Dizimar o nosso tempo também, que é uma coisa interessante. É o que o senhor fez agora. Quando Malaquias ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, a gente pega muito para o financeiro. É verdade. Quando na verdade ali engloba tudo.
Até porque o próprio povo de Deus, o povo de Israel, dizimava também o seu tempo. A festa da colheita era uma dizimação do tempo. Eles tinham um ano a cada 7 anos, que era o ano do jubileu, Sim. em que eles tinham que parar para se dedicar a Deus. Naquele ano eles não plantavam, não colhiam, por quê? Porque eles iam servir a Deus naquele ano. Eles iam colher tudo o que já tinham plantado e desfrutar agora na presença de Deus. Então dizimavam também o tempo, que é uma coisa que nós precisamos fazer, porque o que agrada a Deus, na verdade, é uma dedicação do tempo. O senhor falou uma coisa interessante, que eu acredito que é complemento ainda do programa de quarta-feira, que eu Sim. achei muito forte. Amém. Que é a igreja, nós entendermos que a igreja não é só o culto, o ambiente do culto. Existe o amanhã de manhã depois do culto. Oh, glória. Aleluia. Então eu preciso, depois do culto, tentar ligar para alguém, mandar uma mensagem, por que você não veio? Na comunidade a gente costuma fazer isso. Sim. Sentir falta do irmão, da irmã, aí manda uma mensagem de WhatsApp, de alguma forma já fala da importância dele ou dela ali, porque a igreja, ela é a reunião de pessoas, e tem gente que acha que a igreja é o culto. Não, o culto é o culto. A igreja sem o culto, ela continua sendo igreja. Então, é dedicação do tempo a Deus, que infelizmente, missionário Marcelino, já que a gente está falando de dedicar tempo a Deus, tem gente que só dedica o tempo a Deus do culto. Para ele, o tempo de Deus é o tempo do culto. Oh, Deus, misericórdia. É às 2 horas, a média de culto, 2 horas, então aquele é o tempo de Deus. Sem contar que muitas das vezes vai para o culto, para prestar culto nas 2 horas, e ainda não presta culto às 2 horas. Muitas das vezes leva o celular, aí fica olhando mensagem durante o culto, aí muitas das vezes durante o culto fica tratando de alguns problemas pessoais, e que é o mal, infelizmente, da igreja moderna. A partir do momento que você entra na igreja, que você vai oferecer o seu culto a Deus, lá em Eclesiastes 5 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Então, uma vez que eu entrei na casa do Senhor, eu já não sou mais meu, eu sou uma oferta que estou sendo colocado no altar. Então, mas esse momento de culto não deve ser considerado como o único culto cristão. É um culto ali, sim, glória a Deus, é maravilhoso a reunião congregacional, onde a gente vai ouvir a palavra, a gente vai louvar, e não pode perder isso, né, esse ambiente, esse momento, essa comunhão. Mas o culto continua depois do culto. A verdade é que quando Paulo ele diz lá em Romanos 12 que nós devemos nos apresentar a Deus como um culto racional, é um culto que não tem lugar, é um culto que não tem um momento específico, é um culto que não preenche apenas uma agenda, é um culto de vida. Culto racional é eu entender que minha vida é um culto. Então, o tempo para Deus, ele parte a partir dessa mentalidade. E uma coisa que eu observei é que Deus ele exige tempo de nós, porque já desde o Gênesis, lá em Gênesis 3:8, fala da viração do dia, quando Deus visitava o casal Adão e Eva. Deus descia, né, o texto deixa isso claro, descia para visitá-los e cumprimentá-los. Não sabemos ao certo se essa viração do dia era o período da manhã para a tarde, ou da tarde para a noite, ou da noite para a manhã. Era uma parte do tempo. Mas o importante é que Deus chegava lá e se relacionava com eles. E isso era diário. O texto diz: todo dia Deus descia e falava com o casal. Amém. Glória a Deus. Então, se Deus gastava do seu tempo, é claro que aqui eu estou humanizando Deus, né, para melhor entendimento, mas se Deus dedicava tempo para visitar o casal todo dia, mais do que justo o casal também dedicar tempo para visitar a Deus. Então, a primeira forma de Deus se importando com o tempo e com o relacionamento humano com Ele, né, o homem com Deus, Deus com o homem,
é esse texto de Gênesis 3:8, Deus visitando Adão e Eva na viração do dia. E no decorrer da Bíblia, a gente vai ver, por exemplo, em Êxodo 16:4, quando o povo de Israel, ele chega diante de Deus, Deus ordena por meio de Moisés que o povo saia da sua tenda diariamente e vá catar maná, a porção do dia. A ordem é bem clara, que eles deveriam sair da tenda e colher o maná. E isso deveria ser feito todo dia. Deus até criou uma proibição. Vocês não podem colher de um dia para o outro. Não pode guardar, não pode estocar. E o fato de Deus dizer não estoque é porque todo dia Deus queria ver cada um dos seus servos, cada um dos seus filhos, saindo da sua tenda, indo, obedecendo a sua palavra, colher maná. Indo buscar a providência de Deus todo dia. Então, todo dia eles tinham essa obrigação. E o texto diz que pela manhã, logo cedo, a primeira atividade que eles deveriam fazer, antes de qualquer coisa, era sair da tenda, catar maná. Isso traz uma mensagem para nós, que é que nós precisamos sair da nossa tenda. E muitas das vezes a nossa tenda é o conformismo. É achar que Eita glória, eu posso me relacionar com Deus, mas não precisa ser todo dia, basta no domingo, lá no culto. Eu posso orar, mas não precisa ser todo dia. No dia do culto eu oro. Eu posso ler a Bíblia, não precisa ser todo dia. Basta lá no culto, lá na igreja eu leio. E a gente esquece que nessa orientação de Deus para a colheita do maná, era um relacionamento diário. Eles tinham que sair da tenda todo dia. E Deus, acredito, pelo texto, Deus já esperava fora da tenda a saída deles. Porque Deus entendia que a saída deles para fora da tenda era primeiro a obediência. amém. Então, quando a gente se prende a não dedicar a Deus aquilo que é chamado de devocional diário, e que a gente precisa praticar isso, todo dia nós precisamos tirar um pedaço do nosso tempo corrido, um pouquinho do nosso tempo corrido, para ir buscar maná fora da tenda. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque se isso não acontecer, missionário Marcelino, amém. se isso não acontecer, logicamente ficaremos sem alimento. E qual é o resultado de alguém que não come? Você sabe me dizer? Fica enfraquecido, morre, né? Isso é uma resposta para o programa da quarta-feira. Por que é que existem muitos crentes desvirtuados, muitos crentes murmuradores, faladores, reclamadores, não dão testemunho de crente, não vivem santidade, está morrendo espiritualmente. E se você for fazer assim uma retrospectiva procurando o porquê, não está comendo maná. E eu ainda vou completar aqui, veio no meu coração aqui agora, e eu vou completar. E veja só, e o maná tinha que ser comido no mesmo dia. No mesmo dia. Não pode guardar. Então o crente que pega o maná, vai para a tenda e fica comendo maná podre, né? Isso. Porque a mente, ela apodrece os nossos pensamentos. Porque quando nós nos afastamos de estar nos alimentando no corpo, na obediência do Senhor, porque quando você vai para a igreja, você se fortalece em comunhão com os irmãos, a experiência, um louvor, você se aquece, a fogueira vai aquecendo, né? Quando você fica na sua tenda, você vai comer alimento dormido. Sem dúvida. Né? Quando você não lê a palavra, quando você não vive, vai dormir, daqui a pouco esse alimento não vai lhe nutrir. Não. Ele vai fazer até mal, porque você vai é como muitos crentes que começa a comer o maná, depois deixa de comer, parece que pega o maná no domingo e fica a semana toda sem orar, sem ler a palavra, sem ouvir um louvor. Aí o que acontece? Não vai fazer efeito, não vai ter substância nenhum alimento que ele pegou no domingo. Então, crente de domingo é um crente que a gente precisa ter cuidado com ele. E o pastor, ou o membro, ou os irmãos
que saiba que aquele irmão só vai no culto de domingo, tem que estar sendo acompanhado. Porque diz, meu irmão, o maná é todos os dias. Todo dia. Ô, Glória, fica à vontade, meu pastor. O senhor falou muito forte aí, missionário Marcelino, essa questão de achar que guardando maná vai ter alimento. Aí vai no culto uma vez na semana, nada contra a questão do cultuar uma vez na semana, dentro do seguinte sentido: tem responsabilidade, está trabalhando, tem escala, só dá para ir no domingo. Glória a Deus. Mas nos demais dias, a gente está falando que a nossa vida é uma extensão do culto. Sim. É uma extensão da igreja. Então, nos demais dias, na segunda, na terça, até o outro domingo, tem maná para ser colhido. Olha aí, glória a Deus. Não dá para colher lá no culto, colhe em casa. Colhe em casa. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai ter devocional com Deus, vida com Deus, diária. Então, eu acho que a maioria dos problemas da igreja moderna está nisso. Depender de um culto. Depender de um momento onde se colhe maná. E esquece que o maná está descendo todo dia. Que o cuidado de Deus é diário. E Deus está fora da tenda todo dia dizendo, pode vir, tem maná. Oh, glória. Pode chegar que Amém. tem alimento. É verdade. Então, e para confirmar isso, segundo aos Coríntios 4,16, veja o que é que Paulo fala. Segundo aos Coríntios 4,16, diz assim, ó: por isso não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova todo dia. Olha aí. Todo dia. Olha a confirmação aí. Então Deus tem uma renovação diária. E aí o crente fica esperando o culto da renovação, que é o culto do movimento. Aí acha que ali vai sair renovado. E tem situações que até Deus, por graça e misericórdia, renova. Mas aquele renovo é para aquele dia. É preciso amanhã buscar o renovo. Depois do culto buscar o renovo. E infelizmente, como a gente está falando nessa série de programas aí, muitas das vezes essas pessoas que não buscam colher esse maná fora da sua tenda, fica na mão dos manipuladores. De gente que diz promover renovo, diz promover maná, e aí a pessoa, por não ter essa sabedoria, veja que Paulo falou lá a princípio, que nós devemos andar com sabedoria e não como os loucos, aproveitando as oportunidades, aproveitando o maná, dedicando tempo para buscar na fonte. Na fonte, Deus é a fonte, é o suprimento. Amém. É o suprimento. E antes do senhor fazer a colocação aí, que o senhor vai dar continuidade, a gente paramos para analisar, pastor Fernandes, que a preocupação da vida espiritual, né, aqueles verdadeiramente que buscam o Senhor, né? O que é que a palavra diz? Buscar-me-ei e achar-me-ei, né? Não é isso? Então, assim, quando nós, na vida espiritual, ele é tão dinâmica a vida espiritual. Realmente, missionário Marcelino, o amor ele precisa ser provado, né? Como a palavra de Deus diz, amar não só de palavras, mas de verdade e em prática. Então, esse relacionamento diário com Deus, representado no maná, a gente observa pelo menos 3 coisas. A dependência de Deus, a gente tem que depender de Deus todo dia. Todo dia eu preciso entender que Deus é a fonte de suprimento de vida e eu preciso depender dele. É por isso que Paulo diz que ainda que o exterior se corrompa, isso fala, a gente está envelhecendo, a gente está se desgastando, mas o meu interior eu preciso renovar. E eu só renovo se todo dia eu chegar na presença de Deus. Uma outra coisa que a gente observa é que Deus não trabalha com estoque. E é o que a gente tem falado desde o início do programa. Aquelas pessoas que acham que vai no culto e o culto foi bênção e aquilo que recebeu lá vai servir para a sua caminhada espiritual sem precisar da renovação diária. E acha que guardou em estoque. E tem muitos pregadores que incentivam isso, né?
receba de Deus para caminhar muitos dias. E aí alguém acha que não precisa depois dali buscar mais. Aí tem um texto de Jeremias 2,13 que fala sobre isso, essa questão de não estocar, né, mas buscar diariamente, que diz bem assim: porque o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas rotas que não guarda água. Eu acho interessante isso, porque Jeremias, Deus usando Jeremias, está repreendendo o povo justamente pelo povo achar que poderia estocar a bênção de Deus, o maná mesmo Deus proibindo, não guarde na tenda, saia para fora todo dia para pegar. Eles desobedeceram e começaram a guardar. E o texto diz que aquilo que era guardado apodrecia e a ponto de cheirar mal e dar bicho. Eita, dá misericórdia. Bicho. Então Deus está repreendendo esse tipo de ação. Eu achar que eu não preciso orar todo dia, eu não preciso ler a Bíblia todo dia, eu não preciso buscar todo dia, porque lá no culto alguém já orou por mim, alguém já pregou para mim, então eu já fui abençoado. E aí acha que eu posso guardar essa reserva de bênção sem precisar voltar à fonte para buscar. E Deus está repreendendo então isso, dizendo que ele tinha contra o povo essa questão que deixaram a ele, que é o manancial, é dele que a gente extrai tudo que a gente precisa. Amém. E muitas das vezes tem gente que terceiriza, missionário Marcelino, o relacionamento com Deus. Para ouvir Deus precisa de um profeta, para receber de Deus precisa que alguém ore por ele, para ter alguma coisa de Deus tem que alguém ser usado por Deus para a bênção chegar a ele. Quando, na verdade, a gente sabe que no Novo Testamento, todos nós temos acesso à fonte. Oh, aleluia! Todos nós, não existe privilegiado como no Antigo, tinha o sumo sacerdote, o sacerdote e a escalazinha hierárquica. Hoje não, nós não precisamos de homem para chegar lá. A porta foi aberta, o véu já foi rasgado, já temos acesso ao Pai. Então a fonte já está aberta à nossa disposição. Oh, glória! Então essa história de guardar a bênção do culto passado, o culto passado foi bênção para aquele dia. Eu preciso buscar a bênção de hoje. E amanhã, quando levantar, eu preciso buscar a bênção de amanhã. Então isso é relacionamento diário com Deus. Outra coisa, com isso Deus estava querendo promover no povo obediência. Obediência. Porque quem saía buscar o maná estava obedecendo. Quem ficava não estava obedecendo. E quem saía e catava para o outro dia estava desobedecendo. Então tem várias situações que tem que ser analisado, então, né? Analisado. Então o que Deus queria na verdade era isso, era obedecer a palavra como a palavra é. Não é como eu quero, eu vou pelo caminho mais fácil. Não pode guardar, mas eu vou guardar, vai que dê certo. Vou trazer o maná para cá. Amanhã posso acordar mais tarde, porque não preciso colher maná, porque já guardei de ontem. Entendi. Então, se observa isso. Né? O que Deus queria, na verdade, era a dedicação do tempo em obediência a Ele. Então, quando a gente dedica a Deus uma parte do nosso tempo, isso é obediência a Deus. Isso é obediência. Glória a Deus, né? Que coisa... Então a gente para analisar, pastor Fernandes, que existe prerrogativas na vida cristã. Existem princípios. Né? O que está faltando é a igreja tomar posse dos princípios de Deus. Exatamente. Né? Existe princípio, não é de qualquer jeito que você será uma bênção na presença do Senhor. Existe até umas prerrogativas, princípios, a gente tem que se... Por isso que ele diz, examine-se a si mesmo. Então, a gente nesta noite aqui, nesse podcast de culto, nós precisamos nos examinar. Né? Saiba quem está falando humanamente é o pastor Fernandes. Mas quem está falando é o Espírito de Deus, através da palavra. Eu acho forte, missionário Marcelino, uma expressão que Paulo usa. Ele diz que por causa do Senhor eu me gastarei
e me deixarei gastar. Então eu acho que isso é uma entrega muito forte. Existem 3 elementos da nossa devoção diária, ou seja, que a gente tem que todo dia apresentar para Deus. E não é só o dia de culto, porque não tem culto todo dia, a não ser que peregrine de uma igreja para outra, vai encontrar uma igreja aberta todo dia. Mas no caso de culto pessoal, independente do local de culto, independente da igreja, na nossa devoção diária, pelo menos 3 elementos nós precisamos estar nos relacionando com ele. Um é a adoração. O Salmo 145, versículo 2, diz assim, cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos para sempre. Cada dia. Ou seja, eu não posso esperar, me dar o luxo de esperar o culto da adoração para adorar. Eu tenho que adorar todo dia. Eu tenho que adorar na minha casa, eu posso botar um CD para tocar, eu posso colocar um vídeo no YouTube para tocar enquanto eu adoro, eu posso cantar, eu posso adorar na minha casa. E então, a adoração ela é diária e faz parte da nossa devoção com Deus. Imagine só esperar uma semana para adorar a Deus em um culto de domingo, quando a adoração ela tem que ser diária. Todo dia eu preciso apresentar minha oferta de adoração a Deus. Isso é diariamente. O texto está bem claro. Outra coisa, o outro elemento é a oração. Mateus 6:11. A oração não é coisa do culto de oração, porque tem igreja por aí que tem o culto da oração, nada contra. É bom participar do culto da oração, mas a oração ela é para ser praticada independente de culto. Mesmo no dia que não tem o culto da oração, faz a oração em casa. Busca Deus em casa. Mateus 6:11 diz assim, texto da palavra de Deus. É aquele texto clássico, né, da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é que Jesus está ensinando aqui? Ele está ensinando a orar e dentro da sua fala está o pedido do pão diário. Por que Jesus não ensinou o pão da semana? Me dá hoje. Porque se a gente pede o pão da semana, amanhã não precisa de pão. O da semana já está garantido. Então o pão ele é diário. A oração do Pai Nosso, além de falar de uma dependência que eu tenho de um Deus que me alimenta, ele também fala, essa oração do Pai Nosso, também fala da necessidade diária de me apresentar diante de Deus para ter o pão, para ter o cuidado, para ter essa provisão e essa providência. Então, se eu peço o pão de hoje, está bem claro aqui que amanhã eu vou pedir o pão de amanhã. O semelhante ao maná, todo dia eu preciso sair para pedir e depender de Deus o alimento daquele dia. Então a oração ela não é cumulativa. Já orei muito, então eu posso tirar férias da oração. Não, eu preciso todo dia entender que eu tenho questões, eu tenho demandas, eu tenho lutas e acima de tudo, eu tenho uma relação com Deus. Eu preciso, como Adão e Eva, falar com Ele na viração do dia. Eu preciso ouvir Ele falar comigo durante o dia. E como é que eu faço isso? Na oração. Então, infelizmente, a igreja moderna, muita gente está se prendendo aos trabalhos de oração na igreja. E em casa não tem vida de oração. Isso é estatística, triste, mas é verdade. Nós somos uma igreja no Brasil considerada de oração, mas que infelizmente muitos não oram. Me dá vergonha muitas das vezes quando a gente passa pela rua, que alguém diz, ore por mim. Aí eu digo, às vezes a pessoa não está nem orando por ele. Imagine por alguém que está pedindo. Então a oração é uma prática diária, todo dia nós precisamos orar. Então a devoção dedica tempo na oração. Tempo também na palavra, né? Deuteronômio 17, 18 e 19, para a gente finalizar. Estamos falando aqui de tempo com Deus. Deuteronômio 17, 18 e 19. É o último texto que a gente vai fazer referência aqui. Diz assim: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverás para si um livro, uma cópia desta lei, do original, que está diante dos sacerdotes e levitas, e o terá consigo, e nele lerá, quando? Todos os dias da tua vida.
para que aprendas a temer o Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para cumpri-los. Então a leitura bíblica é diária, é todo dia. Oh, glória, foi para mim, viu? Foi para mim, foi. E agora eu só quero acrescentar aí, pastor, dentro do texto, que amor é esse desse Deus? Que amor é esse pelas nossas vidas? Que ele se preocupa, que nós, olha que preocupação. Você pensa que o Senhor está preocupado conosco. Verdade. E diz assim, olha, é diário, saia da tenda para comer maná, né? Leia todos os dias, medite. O que é que eu disse a Josué? Josué, medite dia e noite. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. E agora a gente lê o quê? Não desvie dos meus estatutos. Exatamente. Que coisa, que preocupação. Olha que grande amor. Por isso que a Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aqueles que crê não pereça, mas possa ter vida eterna. Então, que amor, meu pastor. Que Deus lindo é esse. Meu irmão, minha irmã, Deus lhe ama. Quero concluir aqui só lendo um texto. Em Atos dos Apóstolos, já finalizando, indo para a igreja primitiva, né, que é o modelo da igreja que nós não deveríamos ter deixado de ser como a igreja primitiva. Capítulo 2, versículos 44 ao 47, diz bem assim: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo as necessidades de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de se salvar. Amém. Então a prática diária da comunhão, a prática diária da meditação, a prática diária da oração, a prática diária do devocional com Deus resulta em salvação de almas. Oh, glória. Então é isso que a gente observa. Amém, que coisa linda. Estamos aqui regozijados, meu pastor. Que tema maravilhoso, né? A gente vê, a gente sente a presença